Olá, galera, como vocês estão? A Procássia, né? Segunda-feira eu passei através do YouTube a aula sobre as regiões do Brasil e hoje nós vamos corrigir a atividade da página do livro, da página 84 e 85 e depois do livro suplementar. Essa aula é para o 7º ano, então vamos lá, galera. Então, na página 84, tem um quadro aí mostrando as macro-regiões do Brasil e os estados que fazem parte de cada macro-região. Então, as macro-regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quais são os estados que fazem parte de cada macro-região dessa do Brasil? Na região Norte, nós temos o Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. No Nordeste, nós temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Centro-Oeste temos Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só que na macro-região do Centro-Oeste, inclui ainda o Distrito Federal, lá em Goiás, que é o quê? A capital do Brasil, Brasília. Na macro-região Sudeste temos Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E na macro-região do Sul temos Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ok? É para vocês preencher esse quadro que está aí na página 84, na primeira questão. Joia? Segunda questão. A segunda questão, aí da página 84, é uma sugestão de resposta. Porque aqui está pedindo para você comparar o mapa anterior com o mapa do Brasil, climas, que está na página 8 do livro de vocês, do capítulo 1. E Brasil, vegetação original, que é encontrado na página 9, no capítulo 1. Você vai relacionar os tipos de vegetação e de clima à divisão regional do IBGE. Então, o que é que vocês podem falar nessa resposta aí 2? Que as áreas de algumas regiões têm predominância de determinados climas e vegetação. No caso, vegetações, que é mais de uma, né? Por exemplo, na região norte prevalece a floresta amazônica e o clima equatorial, enquanto na região nordeste apresenta a vegetação de caatinga e tem uma grande porção de seu território sobre o clima semiárido. É uma sugestão. Eu peguei aqui o quê? A região norte e a região nordeste, mas vocês podem comparar também com as outras macro-regiões do Brasil, certo? Só uma sugestão. Na página 85, aliás, nessa atividade aqui, deixa eu passar aqui, saltei, desculpa. Aí tem aqui na página 85, Conexão Mundo, onde tem aqui um texto falando do Brasil e a regionalização mundial. E temos a questão 1 e 2 correspondente a esse texto, certo? Aí tem o mapa mundi, na página 85, mostrando aí os países do norte, representados de cor amarela, e os países do sul, representados pela cor laranja, certo? Aí no mapa. Aí tem a questão primeira, aí dessa página. Localize o Brasil e identifique a posição que o país ocupava segundo a regionalização mundial apresentada no mapa. Então, de acordo com o mapa, a localização do Brasil, ele está onde? Na América do Sul, no leste do continente, e fazia parte do grupo dos países do Sul que possuíam economia dependente dos países do Norte, certo? Na questão 2, está pedindo para vocês observar a linha do Equador, lá no mapa, e está dizendo assim, ela divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. O critério adotado na regionalização norte-sul respeitou essa divisão? Pelo mapa que tem aí, não, né?
Porque tem aqui países do sul que está acima da linha do Equador. Então, a resposta seria o quê? Não. Mas eu peço para vocês explicar esse não. Por quê? Né? Já que a linha do Equador divide hemisfério norte e hemisfério sul, e tem países do sul que estão no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Então, o que é que vocês devem colocar? Que o critério adotado na regionalização apresentada no mapa foi o socioeconômico. Tem que ler o texto que está aí, esse mapa, para poder saber responder. Então, eles levaram em conta o texto que está aí no livro, né? Então, eles adotaram o aspecto socioeconômico. Por isso, há países desenvolvidos como a Austrália, no hemisfério sul, e países em desenvolvimento como o México, no hemisfério norte, certo? Então, essas 4 questões foi referente à atividade do livro principal, da página 84 e 85. Agora, nós vamos para o livro suplementar, capítulo 5, que eu também passei para vocês fazerem. Certo? A Pro está disponível. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Pro, viu? Então, bora lá. No capítulo 5, na página 97, vem pedindo para vocês explicarem o que significa regionalizar. Então, regionalizar um espaço é o quê? Organizá-lo em partes com base em características comuns que podem ser de ordem natural, humana ou social. Aí eu coloquei entre parênteses, cultural, histórica, econômica, política e etc. Então, ele organiza toda aquela parte daquele espaço com essas características. 2. Qual a importância da criação do IBGE para a regionalização brasileira? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele é responsável pela regionalização oficial do território brasileiro. Essa regionalização é utilizada em pesquisas, planejamento e execução de diversas medidas como políticas públicas. Então, por isso que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é responsável pela regionalização, certo? Terceira questão. Quais critérios foram utilizados na divisão dos 3 grandes complexos geoeconômicos? Essa regionalização respeita os limites políticos dos estados? Então, os complexos geoeconômicos consideram o processo histórico de formação do Brasil, os aspectos físicos associados à região e à industrialização. Assim, o Brasil foi dividido em 3 grandes regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Lembrando que na aula que eu postei para vocês segunda-feira, certo? Dia 4, tem as lâminas dos slides da aula, tem falando sobre tudo isso aqui da correção da atividade do livro de vocês. Quem não assistiu a aula não vai saber responder, certo? Tem que assistir, tem que estudar pelo livro para responder as atividades. Questão 4. Na questão 4... do livro de vocês, na página 98, está pedindo para vocês colocarem verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F para as falsas, certo? Em seguida, vai corrigir aquelas que são falsas. Então, letra A. A regionalização do mapa 1 foi elaborada com base na formação histórico-econômica das áreas brasileiras, sem considerar as divisas dos estados. Essa letra A é falsa, porque a regionalização do mapa 1, que está na página anterior, considera sim as divisas dos estados. Ok? Então, a alternativa A é falsa. B. A regionalização do mapa 1 respeita o limite político administrativo dos estados para delimitar suas regiões? Verdadeiro. C. A regionalização do mapa 2 não segue o limite dos estados porque considera o processo histórico de formação do Brasil, os aspectos naturais associados à área e especialmente à industrialização? Verdadeiro também.
E a D, a região da Amazônia no mapa 2 é caracterizada pelos aspectos naturais, como tipo de floresta, e sociais, como baixa densidade demográfica. Verdadeiro também. Então, nós temos na questão 4 só a letra A que é falsa. A letra B, C e D são verdadeiras. Quinta questão. A quinta questão está pedindo para vocês falarem aí quais motivos a representação do mapa 2 é a mais fiel à realidade socioeconômica brasileira. Então, os motivos é o quê? Que os complexos geoeconômicos priorizam as características sociais, econômicas, históricas e naturais do ambiente, sem considerar as divisas estaduais. Isso representa de forma mais fiel o retrato socioeconômico brasileiro. Ok? Sexta questão. Com base nas duas propostas de regionalização apresentada, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos letra A, B, C e D, e a alternativa correta é a letra C. O Complexo Geoeconômico Centro-Sul abrange a porção mais industrializada do país, destacando-se pela grande concentração de riqueza e intensa urbanização, certo? Como a gente viu que o Centro-Sul engloba o quê? Estados da região Sudeste e da região Sul. Então, ela é a mais desenvolvida e a mais urbanizada do Brasil. Na questão 7, está pedindo para vocês analisarem um mapa, que está aí, na página 98. Esse mapa é do Brasil, regionalização segundo Milton Santos, que é um geógrafo muito importante, né? Muito conhecido. E aí está pedindo para vocês sobre essa proposta de regionalização de Milton Santos e de Maria Laura Silveira, denominada 4 Brasis, assinale a alternativa correta. Então, temos o quê? A, B, C, D e E como alternativas. A alternativa correta da sétima questão é a letra E. Por quê? Porque eles falam que a configuração que está aí no mapa do Centro-Oeste como uma área de domínio do agronegócio com alta mecanização e produtividade, configurando um grande exportador de produtos agropecuários como a soja e a carne bovina. Então, a questão correta, letra E. A oitava questão é uma resposta pessoal, certo? Está pedindo aqui para vocês, se possível, o aluno dividir aqui o território em norte e sul e considerando a metade do país ou considerar estados que têm fronteiras marítimas, estados que têm fronteiras terrestres, estados que não têm fronteiras. Então, vocês, essa questão aqui, 8 é pessoal, e nós vamos aqui para a nona questão. Na nona questão, vem mostrando aí um texto sobre o Brasil e o trabalho infantil, certo? Tem um texto aí, e aí vocês vão responder com base no texto, vocês vão explicar a relação entre as desigualdades regionais existentes no Brasil, independentemente da proposta de regionalização adotada, a pobreza e o trabalho infantil. Então, o que é que vocês podem me responder nessa questão 9? Que um dos determinantes para a existência do trabalho infantil é a pobreza, né? Muitas crianças pobres, elas às vezes até nem estudam. Algumas estão estudando ainda porque ainda tem o plano do governo, né? Aqueles benefícios que o governo beneficia essas famílias carentes. Mas a maioria delas, além de estudar, passa um turno na escola, o outro eles ainda trabalham para ajudar na renda da família. Então, a existência desse trabalho infantil é por causa da pobreza. Por isso, quanto maior a desigualdade social e, por consequência, a presença de pobreza, maior a possibilidade de haver esse tipo de exploração.
Então, quanto mais a pessoa é pobre, mais ela precisa, né, trabalhar de forma até desumana, de forma que não tem idade ainda para estar ali trabalhando naquele determinado trabalho ali, pesado às vezes, arriscando até a sua própria vida, mas tem que trabalhar para poder colocar alguma coisa de comer, pelo menos, na sua casa. Então, os dados do censo de 2010 mostram que diversos adolescentes trabalham atualmente em busca de inclusão social, autonomia ou independência econômica, certo? Então, essa é a resposta da questão 9. E a questão 10 está pedindo para vocês, aqui na questão 10, vem falando assim: regionalizar é fundamental para o processo administrativo de um território, pois em um país de grandes dimensões como o Brasil, há a necessidade de fragmentar o território para conhecê-lo melhor. Conforme visto nesse capítulo, o Brasil possui mais de uma forma de regionalização. Desse modo, pode-se afirmar que o Brasil apresenta 2 centro-oestes. Justifique sua resposta. Então, a resposta é sim, pois há um centro-oeste como o IBGE dividiu, com 3 estados, incluindo o Distrito Federal, certo? Que é essa divisão feita pelo IBGE. Essa divisão está na Constituição de 1988. E nós temos também, conforme a regionalização na proposta dos 4 Brasis também, certo? Que compreende todos os territórios na configuração do IBGE, mas o estado de Tocantins, ok? Então, aqui estão as correções dessas alternativas do capítulo 5 do livro da gente. Então, estudem, gente. Vocês também acessem as aulas no YouTube, tá também no canal da Pro, certo? O canal da Pro Cássia Fernandes. Se vocês não conseguirem acessar pelo colégio, pelo site do colégio, ou por esse que eu mandei no grupo de vocês, vocês podem ir lá também no YouTube, no meu canal e acessar. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Beijo, até a próxima.